E aí galera, esse é mais um vídeo da série de vídeos mais informativos que a gente falou que já ia fazer pra vocês, explicando um pouco mais sobre as regras ou alguns conceitos do futebol americano. E hoje a gente vai falar sobre os dois principais tipos de marcação defensivos, que é a marcação em zona e a marcação homem a homem. A diferença entre as duas, a diferença básica para você que não sabe. Na marcação homem a homem, o jogador da defesa, principalmente ali os defensive backs, os linebackers, desde o começo da jogada eles estão designados a marcar um único jogador do ataque. Então, quando começa a jogada, ele está marcando aquele cara e ele vai marcar aquele cara até o final, até a jogada acabar. Já na marcação em zona, o campo é dividido em algumas zonas, algumas áreas, e cada jogador é responsável por uma área, por uma zona defensiva. Geralmente os safeties ficam responsáveis pelo fundo, os cornerbacks pela lateral, e o meio ali, o miolo, é dividido entre os linebackers. Basicamente, muda muito. Agora a pergunta que todo mundo faz, que você deve estar se perguntando é: qual das duas é melhor? Qual das duas deve ser usada? E a resposta é: não sei, tem que ver. A marcação homem a homem, já posso dizer que é aquela marcação que todo mundo quer jogar, mas nem todo mundo é capaz de jogar, porque ela exige muito do marcador, tanto fisicamente quanto tecnicamente. O cara ele tem que ser extremamente bom em marcação, porque se ele errar, o estrago é maior. Não é à toa que, estatisticamente falando, 35% das chamadas de snap defensivo na NFL são de cobertura homem a homem e 60% são de cobertura em zona. Os outros 5% que sobram são chamadas especiais, daquelas formações específicas, tipo goal line, essas coisas assim, que não se encaixam em nenhuma das duas. Mas para você ver, é quase o dobro das chamadas de marcação em zona. Por quê? Porque a marcação homem a homem é uma faca de dois gumes ali. É uma chamada de alto risco, porém alta recompensa. Se ela for muito bem executada, ela dá um resultado excelente. Porém, estatisticamente falando também, a porcentagem de conversão em falhas na marcação homem a homem é bem maior do que a porcentagem de conversão em falhas na cobertura em zona. Ou seja, tem muito mais touchdowns quando tem cagada na cobertura homem a homem do que touchdowns quando acontece uma cagada na cobertura em zona. Como eu falei, a cobertura homem a homem, se ela for bem executada, cara, ela dá um resultado muito bom. De acordo com as estatísticas, ela é a cobertura que menos cede, que é mais difícil de ceder passes. Por quê? Faz bastante sentido, ó, pensa comigo. O cara, ele tá marcando o recebedor desde o começo da jogada. Quando a jogada começa, ele já tá junto com o cara e ele vai junto até o final. Então aquela janela para passe ela fica muito menor. Já na cobertura em zona, a janela para passe é maior. Por quê? Porque o jogador ele começa marcando aqui e quando, por exemplo, um wide receiver ele sai da zona desse defensor e ele vai entrar na zona de outro, existe uma janela aqui. A janela tem uma janela um pouco maior do que na cobertura homem a homem. Então a conversão de passes é mais difícil na homem a homem. Na cobertura em zona, a porcentagem de conversão de passes rápidos, a conversão é maior na cobertura em zona. Porém, na cobertura em zona existe uma porcentagem menor de touchdowns. Por quê? Porque as defesas em zona elas são desenhadas ali, basicamente, majoritariamente, para cobrir grande parte do fundo. Os safeties, em grande parte das chamadas em zona, são responsáveis ali pelo fundo. Eles são exclusivamente designados para tomar conta ali da parte de trás. Então as chamadas de defesa em zona, marcação em zona, cedem menos big plays. Consequentemente, a porcentagem de touchdowns nas chamadas de defesa em zona é menor. Quando se trata de marcação em zona, há vários jeitos de jogar, só que basicamente o princípio é o mesmo. O jogador, principalmente ali os defensive backs, eles ficam mais livres. Por quê? Porque eles estão marcando aquela zona ali, eles não estão tendo que focar exatamente, exclusivamente em um jogador do ataque. Eles estão ali marcando aquela zona, só que eles observam muito mais o quarterback. E isso permite eles a serem mais sensitivos. Eles conseguem ler melhor o que o quarterback vai fazer. Então, consequentemente também, estatisticamente falando, a porcentagem de interceptações nas chamadas de defesa em zona é maior do que na de homem a homem. Porque na homem a homem, cara, é assim, faz sentido. Na de homem a homem, o defensive back ele tá saindo ali colado no recebedor. Ele tá olhando, ele tá preocupado com o recebedor. Então, quando ele vê a bola vindo, quando ele vê a reação do recebedor ali no receber a bola, ele tá mais preocupado em desviar o passe. Já na marcação em zona, ele sai fazendo ali o backpedal, preocupado com a zona, preocupado com alguém que está entrando ali na zona que ele está marcando, só que ao mesmo tempo ele consegue olhar para o quarterback, ele consegue ler o que está acontecendo.
Então dá pra fazer essa, é lógico, né? É lógica. A porcentagem de interceptações é maior nas chamadas de defesa em zona. Então eu acabei de falar prós e contras das duas marcações. E você deve estar se perguntando aí, tá, qual que é a melhor? E como eu disse no começo, não tem como saber, cara, não dá. Tem várias nuances, tem muitas variáveis entre as duas chamadas. Tudo vai depender do seu coordenador defensivo, qual o tipo de estratégia que ele gosta de usar, qual o tipo de chamada que ele gosta, do ataque do time adversário. Você tem que estudar o time adversário para saber qual o tipo de jogada que eles mais fazem, para saber qual tipo de marcação vai encaixar melhor e principalmente qual tipo de marcador, qual tipo de jogador você tem na sua defesa, para saber como você pode encaixar melhor aquela formação e aqueles jogadores para dar certo. Então é estudar e é entender para saber qual vai encaixar melhor. Então é isso, esse é mais um vídeo informativo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma coisa no futebol americano que vocês não entendem bem ou querem que a gente explique, manda pra gente que a gente grava um vídeo explicando pra vocês, beleza? Falou, galera!